Toda vez que brigamos, inicia uma contagem regressiva do divórcio no perfil da minha esposa. Um vestígio da nossa regra idiota de 5 dias de silêncio equivalem ao fim. Durante 12 anos ela usou isso como punição, quando eu cancelei nossa cerimônia número 83 no cartório e preferi ajudar meu melhor amigo da faculdade que acabara de perder o emprego. E então, ela postou uma foto com ele abraçados e a legenda dizendo que estava feliz por ele. Finalmente perdi a cabeça. Comentei na publicação dizendo que ficavam lindos juntos. A fúria dela explodiu como nunca antes. Ela me ligou gritando que Lucas compartilhou a foto sem querer, que eu era cruel e insensível, que ele estava vulnerável naquele momento, que era apenas um gesto de amizade, que nos casaríamos assim que ele encontrasse estabilidade emocional, que eu devia me desculpar imediatamente. Dessa vez, fui eu quem desligou na cara dela. A contagem regressiva começou outra vez, mas não houve mensagens desesperadas nem lágrimas na porta de casa, apenas minha demissão entregue. Pronto. Depois de ignorar uma dúzia de chamadas dela, finalmente recebi uma mensagem. A paciência dela tinha acabado. Rodrigo, você tem muita coragem. Desligar na minha cara. Acha que está certo aqui? Você tem 5 minutos para publicar um pedido de desculpas ou acabou. 12 anos juntos. Eu já tinha ouvido ameaças assim 100 vezes. Sempre era eu quem cedia, quem implorava perdão. Essa foi a primeira vez que simplesmente desliguei o telefone. Quando não respondi, Marina começou a contagem regressiva nas redes sociais dela. Ela sabia o quanto eu a amava e usava isso contra mim. Cada briga acionava o relógio adicionando pressão. Durante 12 anos, aquela regra estúpida foi sua coleira. E eu sempre era o cachorro que voltava correndo pouco antes do tempo acabar. Mas agora estou exausto, cansado de ser manipulado, controlado, diminuído. Pouco depois da publicação de Marina, Lucas, o melhor amigo da faculdade, fez uma postagem própria me marcando especificamente. Apenas uma brincadeira interna com a Marina que postei sem pensar. Não achei que o Rodrigo fosse surtar tanto. Acho que nem deveria mais falar com ele. Tenho medo de provocá-lo. Marina, que vivia grudada nas redes sociais, foi a primeira a curtir. O problema é dele. Lucas, não se culpe. E por que você deveria esconder algo? Se quer publicar alguma coisa, publique. Esse alguém, naturalmente, era eu. Nossos amigos em comum, cujas carreiras dependiam da clínica odontológica de Marina, não demoraram para se juntar ao coro. Rodrigo é tão controlador. Não deixa que alguém como esse te afete, Lucas. Com razão, a Marina não quer mais se casar com ele. Eu também não me casaria com um homem tão possessivo. Soltei uma risada amarga sentado sozinho na sala vazia do meu apartamento. Marina faria qualquer coisa para defender Lucas, apavorada de que ele se sentisse minimamente desconfortável ou rejeitado. Mas comigo, seu noivo de 12 anos, sempre me recebia com frieza e distância. Lucas podia espirrar e ela cancelava nossa ida ao cartório. Eu reclamava e ela ficava mais irritada do que eu, me acusando de egoísta e inseguro. Mas agora que finalmente eu tinha reagido e os tinha parabenizado sarcasticamente, ela voltava com ameaças e contagens regressivas, exigindo desculpas públicas. Nunca se tratou de estar certo ou errado. A balança do afeto dela havia tombado há muito tempo. Senhor, a mulher cujo documento você forneceu já está casada. Deseja alterar o solicitante? A atendente me olhou com piedade genuína. Peguei o documento de volta e forcei um sorriso. É algo em que vou pensar melhor. O jovem casal atrás de mim comemorou discretamente enquanto eu saía da fila. Era dia dos namorados, e os horários no cartório eram disputadíssimos. Havia esperado 4 horas apenas para conseguir aquele atendimento, mas agora, olhando para o formulário de registro na minha mão, rasguei em pedaços sem hesitar e joguei na lixeira ao lado. Eu tinha preenchido aquele formulário 83 vezes, dado a ela 83 chances. Sempre chegava cedo, cheio de esperança, observando os casais radiantes enquanto aguardava que ela aparecesse. E toda vez, minutos antes do nosso horário, ela ligava com alguma desculpa elaborada. A clínica estava lotada. Um paciente em emergência. Rodrigo, são vidas humanas. Quer que eu abandone alguém sofrendo por causa de um papel? Como pode ser tão egoísta? Ela nunca soube que depois de me deixar esperando por Lucas, ele me enviava mensagens provocativas. A comida que a Marina fez hoje estava incrível. Aposto que você nunca provou, não é mesmo? Hoje me machuquei jogando futebol e a Marina ficou tão preocupada que me levou ao hospital particular dela. Você ainda usa transporte público, certo? E agora, ela até tinha tramitado uma certidão de casamento com ele, segundo os comentários maldosos que ouvi de conhecidos em comum.
Era hora da nossa história acabar de uma vez por todas. Mal saí do prédio do cartório e recebi uma notificação no celular. Minha carta de demissão havia sido recusada. O RH me informou que Marina não tinha ido à clínica há vários dias e não podia aprová-la. Me deram um endereço e pediram que eu a encontrasse pessoalmente. Cerrei os dentes, respirei fundo e fui até lá contrariado. O endereço era uma casa de festas particular. Lucas havia postado que queria aprender a tocar violão e Marina, a workaholic incansável, aparentemente havia faltado vários dias na clínica para dar aulas particulares a ele. Quando finalmente os encontrei, ela estava sentada ao lado dele no sofá, dedos entrelaçados, ajustando a posição das mãos dele no instrumento, seus corpos extremamente próximos. Ao me ver, Lucas esboçou um sorriso provocativo e satisfeito. Alguns colegas da clínica me viram chegar e se aproximaram rindo baixinho entre si. Olhem só quem veio atrás da patroa. Um deles disse alto o suficiente para que todos ouvissem. A contagem regressiva de 5 dias nem chegou a 2. Veio rastejando. Nossa chefe o tem na coleira. Uma palavra dela e ele se ajoelha. Tá bom, paguem a aposta que fizemos. Franzi a testa tentando manter a compostura. Já tinha ouvido provocações deles antes, mas dessa vez não reagi emocionalmente. Não precisa fingir, Rodrigo. Todo mundo sabe que você é o fã número 1 da Marina. Você não a deixaria nem se ela te jogasse no fogo. Ignorei completamente as provocações e joguei meus papéis de demissão sobre a mesa de centro. Marina, assina isso agora. Ela estava prestes a olhar os documentos quando Lucas gemeu dramaticamente. Marina, amor, como faço esse acorde aqui? Ela deixou os papéis de lado imediatamente, tirou o carimbo pessoal dela do bolso da calça jeans de Lucas onde estava guardado e me arremessou sem cerimônia. Carimba você mesmo e não me incomoda enquanto ensino o Lucas. Marina era obsessiva com sua privacidade e documentos. Nunca me deixou tocar no cofre dela. Protegia o celular como se guardasse segredos de estado e seu carimbo pessoal jamais perdia de vista. Mas agora o havia dado ao Lucas sem pensar 2 vezes. Estava tão absorta na aula particular dele que nem se importou com um documento oficial da clínica. Segurei a carta de demissão carimbada, sentindo o vento uivando no abismo que se abria no meu peito. Me virei para sair rapidamente, mas Marina me chamou de volta com voz firme. Lucas está muito ocupado esses dias. Pode assumir os pacientes dele? Ela me jogou uma pilha de prontuários, cada um com apenas um nome rabiscado. Eu havia perdido a conta de quantas vezes ela me pediu para fazer o trabalho de Lucas. Toda vez ele levava o crédito e os elogios. Mas se eu cometia algum erro sob aquela carga excessiva, toda a culpa recaía sobre mim. Às vezes eu me recusava, e então ela me acusava de não me importar com ela nem com a clínica, de decepcioná-la profundamente. Dizia que se eu não fizesse, ela teria que fazer sozinha. E eu, preocupado com a saúde dela, sempre cedia no final. Todos os meus sacrifícios só me rendiam desprezo e mais ordens absurdas. Mas agora, eu era um ex-funcionário. Os problemas da clínica já não eram mais meus. Não, já disse que minhas palavras foram interrompidas pelo gemido patético de Lucas. Marina, tudo bem. Se o Rodrigo não quer fazer, eu posso cuidar disso. Acabei de perder meu emprego, disse Marina, cheia de compaixão falsa na voz. Você não está em condições emocionais de trabalhar. Vai se divertir, não se preocupa com nada. Então, ela me encarou novamente, o tom gelado e cortante. Você já incomodou ele o suficiente com seu showzinho nas redes sociais. Estou te dando a chance de compensá-lo e você recusa. Se continuar assim nos próximos 5 dias, nem que você queira voltar atrás. Soltei uma risada amarga que ecoou pela sala. Quando meu pai morreu de forma inesperada de ataque cardíaco, entrei em colapso emocional várias vezes seguidas. Tudo o que Marina disse foi: controle-se e chegue no horário. A clínica precisa de você. Mas Lucas, que havia perdido o emprego há apenas 2 meses, ainda podia usar o não estou bem como desculpa para não fazer absolutamente nada. Por mim está ótimo. Não me importo mais. Me virei para ir embora definitivamente. Marina tinha o rosto cheio de espanto e incredulidade. Os colegas estavam igualmente chocados com minha reação. Ele vai embora mesmo. Lucas apenas riu com desdém. Ah, Rodrigo, se não quer trabalhar, só fala. Não precisa fazer esse drama todo. As palavras dele fizeram Marina relaxar visivelmente. Seu tom suavizou um pouco. Tá bom, Rodrigo. Sei que tenho te negligenciado ultimamente. Seja bonzinho. Termina o trabalho do Lucas e em 5 dias vamos tirar nossa certidão. Sim, mais uma promessa vazia e sem valor, mas dessa vez eu não tinha apetite para mais migalhas. Não respondi absolutamente nada, simplesmente saí andando. Os colegas retomaram seus comentários venenosos e maldosos. Olha ele fingindo ser forte. Podem apostar. Amanhã mesmo ele volta, implorando de joelhos. Um pensamento travesso cruzou minha mente naquele instante. Queria ver todos eles perdendo a aposta. Sorri com desprezo genuíno
e disse: perfeito, então esperem sentados e observem. Uma vez que se formalizou minha demissão, fui diretamente para a empresa do meu melhor amigo de infância. No mundo odontológico, os pacientes seguem o profissional, não a clínica. Meu amigo Tiago estava tão empolgado de ter um dentista de primeira linha como eu na equipe dele que quase se ajoelhou para me receber com honras. Me ofereceu 10 vezes meu salário antigo e um apartamento mobiliado no centro. Finalmente me mudei do meu pequeno e decadente kitnet. Muitos dos meus antigos pacientes haviam ficado surpresos ao descobrir que um dentista premiado vivia em um lugar tão precário e apertado. Sempre disfarçava dizendo que não era materialista nem apegado a bens. A verdade nua e crua era que eu havia aceitado um salário de estagiário durante anos para ajudar a clínica de Marina a crescer e prosperar. No começo, ela demonstrava gratidão genuína. Depois começou a considerar aquilo natural e esperado. Quando o aquecedor do meu apartamento quebrou em pleno inverno e pedi ajuda para substituí-lo, ela me chamou de aproveitador. Me acusou de ser interesseiro e parasita, mas para Lucas, ela comprava um apartamento inteiro sem pestanejar. Até o gato de estimação de Lucas tinha uma casinha climatizada e aquecida. No dia em que estava me mudando para o novo apartamento, cruzei com Marina e Lucas na rua. Os pais dela estavam junto com eles. Os 4 estavam tendo um jantar familiar alegre em um restaurante sofisticado. Congelei no lugar observando a cena. Me lembrei da primeira vez que fui à casa de Marina anos atrás. Levei presentes escolhidos com cuidado, mas os pais dela me serviram um prato cheio de sobras frias e velhas. Quando com certo constrangimento sugeri sair para jantar fora, me acusaram de ser um aproveitador, um gastador que vivia às custas da filha deles. No final, acabei cozinhando para toda a família, e depois de preparar um banquete completo, a mãe de Marina bateu os talheres na mesa com força e declarou que minha comida estava salgada demais. Só os peões que fazem trabalho pesado comem assim. Ela zombou com crueldade, exatamente o que eu esperaria de alguém com sua origem humilde. Os presentes que levei acabaram sendo doados para o pessoal da limpeza do prédio. O contraste daquela cena me fez sentir como um palhaço patético. Os pais de Marina enchiam o prato de Lucas com entusiasmo e carinho. Lucas e nossa Marina são o casal perfeito, disse a mãe dela radiante de felicidade. Se você não tivesse sido enganado por aquela outra mulher anos atrás, já estariam juntos há décadas. Acho que chegou a hora certa. Vocês devem ficar juntos logo. O pai dela interveio imediatamente. Sim, concordo plenamente. Lucas conseguiu vários pacientes importantes para a Marina assim que entrou na clínica. O futuro dele é brilhante, não como aquele inútil do Rodrigo que só sabe limpar consultório e fazer trabalho braçal. Ao ouvir aquilo, tremi de raiva contida e profunda. Eu fui quem conseguiu aqueles pacientes importantes. Marina simplesmente atribuiu todo o mérito ao Lucas sem piscar. O dinheiro que eu gerava praticamente sustentava toda a clínica sozinho, mas Marina jamais me elogiou publicamente. Pelo contrário, sempre me menosprezava, dizendo que eu só conseguia casos bons graças à plataforma e estrutura que a clínica dela proporcionava. Agora, ouvindo as calúnias maldosas dos pais dela, ela nem sequer tentou me defender minimamente, apenas suspirou com cansaço. Bem, estamos juntos há tanto tempo. É confortável e conveniente. Meu coração despencou no abismo. Para ela, eu era apenas conforto e conveniência. A mãe dela não ficou satisfeita com a resposta. Marina, te digo que esse Rodrigo é azar puro e maldição. Olha como o pai dele morreu tão jovem e de repente. Casar com ele só vai trazer desgraças para você. Marina não respondeu nada, mas eu já estava com os olhos marejados de lágrimas. Meu pai havia morrido doando sangue para salvar os pais dela anos atrás. Depois de um grave acidente automobilístico, os pais de Marina estavam em estado crítico absoluto. Meu pai, que tinha o mesmo tipo sanguíneo raro, doou sem hesitar um segundo, mas não foi suficiente para salvar ambos. Marina estava completamente devastada na época. Meu pai, sabendo o quanto eu a amava profundamente, doou ainda mais sangue em segredo no hospital, muito além do que seu corpo podia suportar com segurança. Os pais de Marina foram salvos milagrosamente. Meu pai morreu 2 dias depois. No início, a família dela demonstrou culpa e remorso. Prometeram me compensar financeiramente e cuidar de mim, mas a compensação nunca chegou de fato. Em vez disso, me tornei o azar ambulante do qual todos falavam com desdém. Não consegui escutar mais nada daquela conversa. Me virei para ir embora rapidamente, mas Lucas me viu primeiro. Olhem só quem está aqui, disse com fingida surpresa e malícia. O Rodrigo.
Marina e seus pais se viraram imediatamente. Ao me ver, Marina instintivamente soltou a mão de Lucas por um breve segundo. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Lucas fingiu inocência com perfeição. Marina, o Rodrigo te adora tanto que aparece onde quer que você esteja. Aposto que instalou um rastreador no seu celular. Ah, Rodrigo, não interpreta mal, por favor. Continuou com voz doce e falsa. Marina e eu somos apenas amigos de infância. Os pais dela são como os meus. Temos jantares familiares assim o tempo todo. Se isso te incomoda tanto, posso ir embora agora mesmo. Por que você iria embora? Disse Marina, pegando a mão dele novamente e me encarando com desprezo. Rodrigo, a clínica está sufocada de trabalho. O que você está fazendo aqui me seguindo e perseguindo? Está louco e obcecado? Você adora ser tão paranoico e controlador. Volta para o trabalho agora mesmo e apresenta um relatório ao RH para receber uma sanção disciplinar. Perdeu o pagamento do dia e o bônus de presença do mês inteiro. Os pais dela se juntaram ao ataque verbal. Marina, por que você mantém um parasita desses trabalhando para você? Demite ele de uma vez. Você é mole demais. Como espera que um funcionário talentoso como o Lucas se sinta valorizado e reconhecido? Lucas fingiu bondade e generosidade. Não tem problema nenhum. Eu cubro os erros do Rodrigo sempre. Mas, Rodrigo, você não está rejuvenescendo. O que vai fazer se perder seu emprego na clínica? Deveria se desculpar com a Marina. Não seja tão teimoso e orgulhoso. Os pais de Marina o elogiaram efusivamente pela maturidade e generosidade impressionantes. A expressão de Marina ficou ainda mais fria e dura. O que está esperando? Volta para o trabalho imediatamente e te aviso. Se você não estiver na clínica até o final do expediente de hoje, quando a contagem regressiva terminar, nem pense em tentar se reconciliar. Estaremos terminados para sempre dessa vez. Então ela pagou a conta do jantar e saiu com toda a família dela. Naquela mesma tarde, pouco antes do fechamento da clínica, Marina passou por lá rapidamente. Ao ver que eu realmente não havia retornado, ficou furiosa e foi diretamente para um bar sofisticado. Fez com que um colega vazasse casualmente a localização dela nas redes sociais. Ignorei tudo completamente. 23 horas, o dia quase havia acabado por completo. Marina havia bebido até passar mal, mas sua agitação não diminuía absolutamente. Continuava olhando fixamente para a porta da sala privada, com o coração acelerado cada vez que ela se abria, mas nunca era eu entrando. O celular dela permanecia em silêncio absoluto. Pediu à assistente que verificasse se estava quebrado ou com defeito. Após confirmar que funcionava perfeitamente bem, o ânimo dela despencou visivelmente. Ela estava acostumada a me ter perseguindo, cuidando, implorando. Isso era completamente novo e a deixava inquieta e ansiosa. Olhou para a tela do celular dela. Era uma foto do nosso primeiro beijo. Uma foto espontânea que ela mesma havia tirado em um momento de pura alegria anos atrás. Um leve sorriso melancólico apareceu nos lábios dela. No final, não conseguiu resistir à tentação. Me enviou uma mensagem curta. Rodrigo, não diga que não te avisei. Faltam poucos minutos para os 5 dias acabarem completamente. A mensagem não recebeu resposta alguma. O rosto de Marina se franziu de irritação. A atmosfera alegre e animada da sala privada foi esfriando gradualmente sob a presença gélida dela. O ar ficou denso e pesado, e todos baixaram o volume das vozes instintivamente. Justamente então a porta se abriu de repente. Todos olharam com expectativa. Um colega entrou correndo sem fôlego e sorrindo amplamente. Ela está aqui, doutora Silva. Está lá embaixo no estacionamento. Está linda e arrumada. Você precisa vê-la agora. A expressão de Marina relaxou instantaneamente. Recostou-se na cadeira com um sorriso arrogante e satisfeito no rosto. Vai lá e diz para ela que chegou atrasada. Já passou da 00:01. Se quer que eu volte com ela, não vai ser tão fácil assim dessa vez. Do lado de fora do bar chovia mansamente. Não era uma tempestade furiosa e violenta, mas aquela garoa silenciosa e persistente que parece durar a noite inteira sem parar. Da janela do meu novo apartamento, pequeno, mas moderno, com um ar de liberdade que ainda me era estranho e desconhecido, observava o relógio digital da cozinha marcar 00:01. Ela devia estar me esperando com ansiedade. Imaginei perfeitamente a cena. Marina recostada com arrogância no sofá de couro favorito dela, cercada por aqueles bajuladores da clínica que a seguiam como sombras obedientes, com uma taça de vinho na mão e o olhar cravado na porta do lugar, completamente convencida de que eu apareceria exatamente quando o ponteiro do relógio caísse sobre o minuto final. Mas nada aconteceu, não para ela pelo menos. Para mim, porém, algo definitivamente mudou naquela noite. Fechei meu notebook e me permiti sorrir pela primeira vez em horas. Não era um sorriso pleno nem completamente feliz,
mas era genuinamente meu, silencioso, contido, como um primeiro passo hesitante depois de uma longa prisão emocional sufocante. Meu celular permanecia em silêncio absoluto. Nem uma única chamada, nem uma mensagem sequer. Era profundamente estranho. Marina não sabia perder de jeito nenhum. Ela não entendia o silêncio como uma resposta válida. Para ela, o silêncio era sempre uma provocação intolerável. E mesmo assim, ali estava ela. A contagem regressiva havia se completado e eu continuava sem aparecer rastejando, sem pedir desculpas humilhantes, sem implorar para voltar de joelhos. Me sentei confortavelmente em frente à janela. O vapor de uma xícara de chá quente subia lentamente, embaçando o vidro frio. Pensei no meu pai, no sacrifício brutal que ele fez, em como o nome dele havia sido apagado completamente em meio ao desprezo de uma família que só o recordava como aquele homem azarado e desafortunado. Senti raiva, não contra ele jamais, mas por tudo o que permitia acontecer depois da partida dele, por todos os anos desperdiçados esperando pacientemente que alguém como Marina finalmente me enxergasse com respeito. Mas isso acabou definitivamente agora. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu novo trabalho. Meu amigo Tiago me pediu que o acompanhasse a uma reunião extremamente importante. Havia tensão evidente na voz dele, mas também uma emoção mal disfarçada e contida. Não me contou muitos detalhes, apenas disse que confiava plenamente que minha presença era absolutamente necessária. Vesti um terno preto impecável e uma gravata discreta. Me arrumei como há tempos não fazia. Olhei-me no espelho do banheiro. Meu cabelo escuro e curto estava perfeitamente penteado. Já não era mais o homem de olhar apagado e cansado que todos assumiam que voltaria rastejando humilhado. Quando chegamos ao edifício comercial do centro financeiro, notei imediatamente a placa de mármore reluzente na frente do prédio. Era a sede de uma clínica parceira de Marina, uma daquelas empresas pequenas, mas estratégicas com as quais ela compartilhava pacientes importantes e lucrativos. Tiago não disse absolutamente nada enquanto subíamos no elevador em silêncio. Apenas me dedicou um olhar firme e um leve aceno de cabeça. Ele confiava em mim muito mais do que eu mesmo confiava naquele momento específico. Ao entrar na ampla sala de reuniões, várias cabeças se viraram imediatamente. Alguns rostos eram conhecidos. Uma ex-colega da clínica de Marina me encarou com os olhos semicerrados como se simplesmente não pudesse acreditar no que estava vendo. E então, o diretor-presidente da clínica, um homem de meia idade, grisalho, com barba bem aparada e terno escuro elegante, levantou-se solenemente para dar boas-vindas a todos os presentes. Tiago assumiu a palavra com confiança. Como novo sócio majoritário da nossa empresa, disse ele com um sorriso genuíno, é uma honra apresentar a vocês o dentista que liderará essa transição estratégica. Rodrigo. O silêncio foi instantâneo e pesado. Ouvi-se uma tosse abafada ao fundo da sala. Eu avancei respirando profundamente e com calma absoluta. O homem grisalho estendeu a mão com respeito visível, e assim que comecei a falar, minha voz não vacilou nem um segundo. Agradeço imensamente pela oportunidade. Estou aqui para garantir que essa colaboração não seja apenas eficiente, mas também justa para todos os envolvidos sem exceção. Entre os presentes estava Marcelo, que havia sido um dos principais captadores de pacientes da clínica de Marina durante anos. A expressão dele foi inicialmente de surpresa genuína e depois de dúvida incômoda. Alguém murmurou meu nome baixinho. Vi quando uma assistente checou o celular com nervosismo evidente e foi então que entendi perfeitamente. Marina ainda não sabia que o mundo dela acabava de mudar drasticamente. Não porque eu a tivesse atacado diretamente, mas simplesmente porque dessa vez eu me afastei e levei comigo exatamente aquilo que ela mais valorizava no mundo, os alicerces do império dela. Os e-mails começaram a chegar logo na primeira hora da manhã. Não para mim, evidentemente, mas para Marina. No consultório dela, localizado no 12º andar do mesmo edifício, onde antes se acreditava invencível e intocável, as notificações vibravam incessantemente como pequenas bombas prestes a explodir. Os sócios que antes se desmanchavam em elogios exagerados, começaram a questionar por que determinados pacientes essenciais que sustentavam toda a estrutura financeira da clínica, estavam solicitando formalmente transferência de atendimento. Alguns nem ao menos esperaram por uma resposta ou explicação, simplesmente assinaram um contrato com outra empresa, com a minha. Eu não os persegui ativamente, eles me procuraram por vontade própria. E isso Marina simplesmente não conseguia compreender de jeito algum. Para ela, as pessoas eram peças que ela movia conforme sua vontade absoluta. Eu sempre fui a carta segura dela, leal, obediente,
brilhante profissionalmente, mas completamente invisível socialmente. Ela jamais imaginou que eu pudesse brilhar intensamente sem a sombra dela me cobrindo. Naquela manhã específica, enquanto ela lidava desesperadamente com a debandada de pacientes importantes, Lucas chegou ao consultório dela carregando 3 pastas grossas, um sorriso falso no rosto e um café caro e sofisticado na mão. O cabelo loiro dele estava preso em um coque e ele usava uma camisa azul clara pouco formal e sapatos que faziam mais barulho do que ele mesmo. Tinha a aparência superficial de um profissional, mas absolutamente nada além disso. Querida, disse ao entrar sem bater. Me disseram que esse paciente quer falar com você urgentemente, mas não acho que seja importante. Quer que eu resolva isso? Marina não levantou o olhar dos papéis. A mandíbula dela estava visivelmente apertada, a testa franzida de tensão. Que paciente, exatamente? Um tal de Henrique Martins. Não sei ao certo. Ele parecia irritado. Talvez porque não respondi o e-mail dele no prazo. Martins. Henrique Martins. Esse paciente movimenta R$500 mil por trimestre, Lucas. E você simplesmente não respondeu o e-mail dele? O silêncio foi imediato e constrangedor. Lucas abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez o vi sem aquela máscara irritante de doçura e simpatia fingidas. O medo cruzou visivelmente pelo rosto dele por um segundo. Eu reenvio agora mesmo, murmurou envergonhado, e saiu com passos rápidos e desajeitados. Marina se levantou bruscamente da cadeira e jogou o café direto na lixeira. Depois se debruçou no corredor e chamou a assistente dela, a mesma que costumava me desprezar com sorrisos educados e unhas perfeitamente feitas. Quero a lista completa e detalhada de todos os pacientes que solicitaram mudança de profissional nas últimas 48 horas, ordenou com frieza. Agora mesmo. Da minha nova sala confortável, as notícias chegavam como ecos distantes, mas extremamente agradáveis. Alguns colegas me enviavam discretamente capturas de tela de e-mails internos da clínica de Marina. O caos era absolutamente palpável e evidente. Um sócio minoritário até me escreveu em mensagem privada pedindo emprego, mas não me deixei embriagar facilmente pelo gosto doce da vitória aparente. Ainda era muito cedo para comemorar. Marina não se renderia com facilidade. Ela era o tipo de pessoa que não tolerava de forma alguma a ideia de perder, especialmente para alguém que já considerava completamente derrotado e submisso. No meio da tarde, recebi uma ligação completamente inesperada. Um número que eu conhecia muito bem. Não atendi. Segundos depois chegou uma mensagem direta. Podemos conversar civilizadamente. Apenas conversar. Era Marina. Não respondi absolutamente nada. 20 minutos depois, exatos, outra mensagem chegou. Lucas está muito estressado ultimamente. Cometeu erros em vários prontuários e um dos sócios está furioso com ele. Você sabe lidar com essas situações melhor que ninguém. Poderia vir algumas horinhas? Vou compensar você depois. Respirei profundamente, sentindo uma raiva amarga me invadir. Compensar, depois de tudo. Ignorei a mensagem sem responder. A bloqueei definitivamente. Naquela noite, enquanto jantava tranquilamente em casa com Tiago, recebemos simultaneamente uma notificação conjunta extremamente importante. Um dos maiores e mais antigos pacientes corporativos de Marina havia assinado conosco oficialmente uma rede de laboratórios particulares com contratos que se estendiam por vários anos lucrativos. Tiago bateu palmas eufórico e animado. Eu apenas me servi um pouco mais de vinho tinto. Não entendo como eles não perceberam antes, comentei girando lentamente a taça de cristal. Eu carregava esses contratos desde o início sozinho, só que sempre assinavam em nome dela. Tiago me olhou com uma mistura poderosa de admiração e raiva compartilhada. Agora todos vão finalmente ver quem você realmente era o tempo todo, mas eu já não precisava mais que vissem, só queria que jamais esquecessem novamente. No dia seguinte, Lucas voltou a falhar miseravelmente. Confundiu 2 casos extremamente delicados e sensíveis. Uma notificação judicial chegou à clínica, acusando formalmente a empresa de negligência médica grave. Marina gritou desesperada, bateu violentamente na mesa, demitiu sumariamente 2 assistentes inocentes, mas não demitiu Lucas. Não, para ele, ela comprou flores caras naquela mesma tarde, rosas vermelhas. Eu costumava odiar profundamente essas flores. Ela sabia disso perfeitamente. Por isso jamais me comprou uma única vez. A decadência não chegou como um trovão estrondoso e súbito, mas como uma infiltração lenta e constante no teto. Primeiro aparece uma manchinha pequena, depois o gotejamento irritante, finalmente o colapso estrutural total. Marina mal começava a perceber que o teto dela estava completamente podre e apodrecido, e dessa vez não haveria absolutamente ninguém disposto a segurar o balde embaixo do vazamento interminável. Uma noite tranquila e sem sobressaltos é o que mais aprecio ultimamente na vida. Silêncio genuíno.
estabilidade emocional. Mas esse tipo específico de paz raramente dura quando alguém como Marina está determinado a te arrastar violentamente de volta para a lama. Eram quase 23 horas quando recebi o pacote misterioso, um envelope grosso sem remetente identificado, selado cuidadosamente com fita adesiva preta. Encontrei-o ao descer para buscar comida delivery, abandonado estrategicamente junto às caixas de correio do prédio. O porteiro noturno me informou que alguém de terno elegante havia deixado ali menos de uma hora antes. Não perguntei mais detalhes desnecessários. Abri com extremo cuidado, ainda usando luvas de proteção. Dentro havia cópias de documentos legais sensíveis, extratos de contas bancárias vinculadas diretamente à clínica, e-mails corporativos impressos, assinaturas digitalizadas e escaneadas, e meu nome, minha assinatura pessoal, em diversos contratos que eu jamais havia autorizado conscientemente. Sentei-me no chão frio da cozinha, os papéis espalhados ao meu redor como cartas de tarô sinistras. Um nó apertado se formou instantaneamente na minha garganta. Reconheci perfeitamente alguns contratos específicos, outros eram completamente desconhecidos para mim. Mas o pior de tudo não era simplesmente não recordá-los, era que absolutamente todos estavam vinculados a operações internas extremamente duvidosas, a transferências suspeitas de fundos justificadas fraudulentamente com minha assinatura forjada, a nomes de pacientes que já não trabalhavam mais com a clínica, a valores financeiros que eu jamais havia tocado ou manipulado. Me usaram descaradamente. Não me surpreendia completamente, para ser sincero. Marina tinha acesso irrestrito às minhas senhas e credenciais enquanto eu trabalhava diretamente para ela. Convencia diversas vezes a me deixar assinar pessoalmente os documentos, mas em situações de emergência, ela sempre agilizava o processo por conta própria, sem me consultar. Sempre imaginei que ela não chegaria tão longe assim. Guardei cuidadosamente todos os documentos comprometedores, escaneei meticulosamente cada página e depois me servi uma generosa taça de vinho tinto encorpado. O sabor amargo não chegou adequadamente à minha boca. Senti algo muito mais frio e ácido percorrendo minha garganta. Raiva, mas não daquela que queima intensamente no peito e passa. Era uma raiva densa, pesada, muda, aquela que somente sente alguém que finalmente se vê livre das correntes, mas descobre amargamente que os grilhetes ainda mancham profundamente sua pele marcada. Tiago, ao examinar atentamente os papéis comprometedores, empalideceu visivelmente. Isso é extremamente grave, Rodrigo. Assenti em silêncio pesado. Você poderia terminar em sérios problemas legais se isso vazar publicamente da forma como está. Usaram sua assinatura em documentação de altíssimo perfil. Algumas dessas operações financeiras poderiam facilmente ser consideradas lavagem de dinheiro ou fraude fiscal. Ri amargamente, uma risada quebrada e dolorida. Sempre disse que ela me usava como ferramenta, só que nunca acreditei que fosse de forma tão literal assim. Nos encaramos por um longo instante tenso. Então ele finalmente disse o óbvio. Você precisa entregar isso às autoridades competentes. Não posso fazer isso agora. Ainda não. Se isso vazar da maneira errada, posso acabar sendo enquadrado como cúmplice ativo. Tiago segurou firmemente minha mão com força. Então prepare tudo meticulosamente bem. Documente cada movimento seu, reúna todas as provas possíveis e quando chegar o momento absolutamente certo, entrega tudo. Não por vingança mesquinha, mas por você mesmo, para que isso não continue te perseguindo pelo resto da vida. Durante as 3 semanas seguintes, cada noite me dediquei obsessivamente a revisar meu passado profissional inteiro, contrato por contrato, arquivo por arquivo, e-mail por e-mail. Revisei correspondências antigas esquecidas, datas precisas, nomes de testemunhas potenciais, até faturas e recibos arquivados. Algumas coisas finalmente se encaixavam perfeitamente, outras doíam profundamente ao recordar. Lembrei-me de reuniões específicas onde Marina me dizia com naturalidade: "Já assinei por você, não se preocupa com isso." Lembrei de noites intermináveis nas quais ela me convencia pacientemente de que eu não era suficientemente eficiente, de que deveria confiar completamente nela para todos os trâmites burocráticos. Quanto abuso pode caber em um ato aparentemente tão simples como assinar documentos por outra pessoa sem seu conhecimento? No final, consegui montar um dossiê absolutamente completo. Mais de 150 páginas densas com evidências irrefutáveis, provas documentais, cronogramas detalhados e depoimentos informais, mas contundentes. Assinei com minhas iniciais, sem ódio cego, sem vingança barata, apenas com determinação inabalável.
Enviei simultaneamente para a Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia e para a Divisão Especializada de Crimes Financeiros, sem escândalo público, sem expor nomes nas redes sociais, em completo silêncio, exatamente como tudo o que fiz lealmente durante 12 anos inteiros. 3 dias depois, uma auditora oficial se apresentou formalmente na clínica de Marina. Ninguém soube exatamente quem havia feito a denúncia inicial. De uma distância prudente e segura, observei o mundo dela começar finalmente a desmoronar, mas não com barulho e escândalo, com papéis oficiais, com provas concretas, com a verdade nua e crua. A notícia não demorou absolutamente nada para se propagar rapidamente. Uma auditora oficial entrando na clínica Silva em Associados não passava despercebida de jeito nenhum. Não naquele mundo superficial de aventais brancos impecáveis e sorrisos hipócritas, onde todo mundo sabe fingir perfeitamente, mas ninguém consegue guardar segredo. Eu não presenciei com meus próprios olhos, mas uma ex-colega chamada Laura, a única que me havia tratado com alguma humanidade básica, me enviou uma foto discreta por aplicativo criptografado. Marina na sala de reuniões, braços cruzados defensivamente, expressão tensa e dura. Atrás dela, uma mulher de cabelo curtíssimo, óculos retangulares finos e expressão completamente imperturbável, folheava meticulosamente os documentos que eu mesmo havia preparado com tanto cuidado. Hoje não foi um dia bom para a chefe, escreveu Laura embaixo da foto. Não será por um bom tempo ainda, respondi simplesmente. No escritório novo, Tiago celebrava discretamente em silêncio, mas eu não. Ainda não era momento adequado para celebrar vitórias. Aquilo estava apenas começando de verdade. A verdadeira rachadura profunda se abriu alguns dias depois. Não nos tribunais formais, não nos veículos de comunicação tradicionais. Na casa dela mesmo, Lucas publicou uma história no perfil privado dele. Um vídeo extremamente mal gravado, apenas alguns segundos no total, mas suficiente para capturar a atenção. A voz alterada dele, Marina fora da câmera dizendo rispidamente para ele se calar, para não fazer papel de ridículo. Depois um forte portazo. O vídeo desapareceu completamente em poucos minutos, mas diversos já o tinham visualizado e salvo, incluindo eu. Senti uma mistura estranha e complexa, não compaixão por ele especificamente, mas sim uma pontada aguda de reconhecimento doloroso. Eu também já havia escutado aquela voz gelada, aquela frieza calculada, aquela necessidade desesperada de controlar absolutamente tudo e todos. 2 dias depois, o inevitável aconteceu. Outra publicação, dessa vez em tom passivo-agressivo clássico, com uma foto de um anel caro dentro de uma caixa ainda fechada e o texto ambíguo: nem tudo o que reluz é realmente compromisso sério. E então, silêncio absoluto das partes, mas não para mim. Naquela mesma tarde, recebi uma notificação completamente anônima no meu e-mail profissional, um link direto para um arquivo armazenado na nuvem. Abri com extrema cautela e cuidado. Dentro estava um vídeo de vigilância interna da própria clínica, sem áudio audível, mas perfeitamente claro. Lucas e Marina discutindo violentamente, ela empurrando documentos com força, ele gritando visivelmente, segurando o braço dela com brutalidade, ela se soltando com dificuldade, a gerente de recursos humanos entrando completamente confusa, Lucas chorando. Salvei imediatamente o arquivo comprometedor, mas não o compartilhei publicamente. Ainda não era o momento certo. A ironia era absolutamente pungente e cruel. Lucas, o protegido intocável, o favorito inquestionável, começava a experimentar pessoalmente o colapso emocional. E Marina, tão obsessivamente preocupada com sua imagem pública impecável, com seu poder incontestável, já não conseguia mais controlar minimamente a narrativa, não podia censurar aquilo que tantos olhos atentos já haviam presenciado diretamente. Mais tarde descobri a cereja do bolo. Em um dos fóruns odontológicos mais respeitados e importantes do país, onde dentistas experientes trocam recomendações profissionais e alertas sérios, apareceu subitamente uma entrada intitulada: "Você confiaria em uma clínica que falsifica assinaturas de funcionários?" Não mencionava nomes específicos diretamente, mas citava datas precisas, datas que coincidiam perfeitamente com os contratos que eu mesmo havia denunciado formalmente às autoridades. Os comentários explodiram instantaneamente. Alguns defendiam cegamente, outros atacavam com veemência, mas o estrago estava definitivamente feito. O prestígio da clínica Silva em Associados já não era mais uma armadura protetora impenetrável. Era uma mancha escura extremamente difícil de apagar completamente. Naquela noite recebi uma ligação inesperada.
Número privado oculto. Não atendi deliberadamente. Então chegou uma mensagem de voz. Escutei sem mover sequer um músculo do rosto. Rodrigo, preciso falar com você urgentemente. Não é o que você está pensando. O Lucas está confuso e manipulador. Eu não quis que as coisas saíssem completamente do controle assim. Sei que você está por trás disso tudo. Sei que você iniciou essa cruzada contra mim, mas você não sabe tudo. Não sabe o que ele realmente fez comigo. Pausa dramática. Um suspiro pesado e teatral. Você sempre foi diferente de todos. Você nunca me colocou em perigo real. Talvez eu tenha cometido erros graves. Talvez devêssemos conversar civilizadamente. O mesmo roteiro cansado de sempre. O mesmo tom morno e manipulador de quem não sabe pedir perdão sincero. Apenas manipular habilmente a culpa alheia. Não respondi absolutamente nada. Simplesmente deletei permanentemente a mensagem. A farsa está desmoronando, pensei com clareza. E dessa vez ninguém vai segurar o pesado telão caindo. Assinar o contrato da minha nova casa foi consideravelmente menos emocionante do que eu havia imaginado durante anos. Não porque eu não merecesse aquilo, mas porque durante 12 anos inteiros associei conforto básico com culpa profunda. Marina me ensinou exatamente isso, que desejar algo minimamente além do estritamente básico era vaidade pura, que buscar beleza ou conforto era sinal inequívoco de superficialidade, que uma casa com aquecimento central era um luxo completamente desnecessário se você podia simplesmente dormir usando mais camadas de roupa. Mas ali estava eu segurando firmemente as chaves na mão, parado em frente a uma casa pequena, mas extremamente luminosa, com janelas amplas e generosas, teto alto e espaçoso, e sim, aquecimento central funcionando perfeitamente. Entrei completamente sozinho. Não me importei minimamente. Fechei a porta pesada, deixei as malas junto à entrada e caminhei deliberadamente por cada cômodo como se estivesse marcando meu território emocional recém-conquistado. Cada ambiente representava um pedaço de silêncio duramente ganho. O silêncio genuinamente bom, aquele que não castiga cruelmente, mas que liberta suavemente. O jardim dos fundos era relativamente simples. Alguns arbustos despretensiosos, flores tímidas e delicadas e uma cerca branca ao fundo. Foi exatamente ali que o vi pela primeira vez. O homem estava agachado junto à cerca, ajustando cuidadosamente algumas tábuas de madeira. Alto, de porte atlético natural, cabelo castanho escuro com algumas mechas grisalhas visíveis nas têmporas, barba curtinha bem aparada. Usava uma camiseta cinza justa ao corpo e calça de sarja manchada de tinta fresca. Ao lado dele, um menino de não mais que 8 anos lhe entregava pregos como se fossem peças raras de ouro. Pai, esse aqui não entra direito, disse ele franzindo a testa. Está totalmente entortado. Então escolhe outro melhor, engenheiro, respondeu o homem com um sorriso genuíno e caloroso. Essa cerca não vai se consertar sozinha. Eu os observei em completo silêncio, não querendo interromper o momento. O menino me viu primeiro com curiosidade. Pai, tem alguém nos observando ali. Ele se virou rapidamente com atenção. Me encontrou ali parada, meio sem jeito, segurando uma garrafa térmica de café como se fosse um escudo protetor. Olá, disse tentando parecer natural. Não queria espiar vocês, só estava admirando meu jardim novo. Ele sorriu com naturalidade desarmante. Aproximou-se limpando as mãos em um pano que pendia do cinto. Então, seja muito bem-vinda à vizinhança. Sou Gabriel. Esse é o Miguel. Rodrigo, respondi devolvendo o sorriso. Prazer enorme. Apertamos as mãos por cima da cerca baixa. O aperto dele foi firme, mas sem exageros. O olhar, limpo e honesto, cansado sim, mas absolutamente não vazio como tantos que eu havia conhecido ultimamente. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, me avisa sem cerimônia. Sou ótimo carregando caixas pesadas, péssimo decorando ambientes, mas bastante forte. Vou anotar mentalmente, respondi agradecida sinceramente. Miguel me cumprimentou com uma mão coberta de poeira, rindo abertamente. Voltei para dentro com o coração ligeiramente mais aquecido. Passaram-se os dias tranquilamente. Me instalei com calma, decorei sem pressa, comprei móveis sem que absolutamente ninguém me questionasse se era estritamente necessário. Cozinhei por puro prazer, não por obrigação sufocante. Descobri gradualmente que o silêncio podia ser companhia reconfortante e não castigo cruel, e Gabriel estava sempre ali disponível. Um dia me ajudou a subir uma cômoda pesada. Outro consertou um vazamento no telhado que eu nem sabia que existia. Miguel vinha frequentemente com ele. Sentava-se na minha sala a fazer desenhos coloridos e me fazia perguntas absolutamente impossíveis de responder. Você também é pai? Não sou, mas cozinho tão bem que quase me qualifico. Minha mãe cozinhava muito mal, disse ele com uma risada baixinha, e depois ficou subitamente calado. Ela foi para o céu. Gabriel olhou para ele com ternura profunda, mas sem interromper o momento. Compreendi perfeitamente.
Algumas feridas se expressam sem lágrimas dramáticas, sem explicações elaboradas. Pouco a pouco, as visitas deles deixaram de ser favores pontuais e se transformaram em encontros genuínos. Compartilhávamos café no jardim, conversas extremamente leves. Nunca falávamos diretamente sobre nossas feridas mais profundas, mas se notavam claramente na maneira como ele escutava sem jamais interromper, na forma como eu não sentia necessidade de justificar meu cansaço acumulado. Uma tarde, contei casualmente sobre o apartamento sem aquecimento. Falei como se fosse apenas uma anedota engraçada, mas minha voz tremeu ligeiramente no final da frase. Gabriel não me fez nenhuma pergunta invasiva, apenas se levantou calmamente, entrou na minha casa e voltou segundos depois com uma manta que havia visto no meu sofá. Colocou-a delicadamente sobre meus ombros, sem dizer uma única palavra, e foi ali que finalmente entendi. Não era que ninguém pudesse cuidar de mim, era que eu havia passado anos rodeado de pessoas que só sabiam punir e diminuir. Quando ele saiu naquela noite, Miguel deixou um desenho para mim. 3 figuras de palitos, uma mais alta, outra com cabelo comprido e uma pequena entre ambas. Embaixo dizia com letras tortas e infantis: "Obrigado por fazer meu pai sorrir de novo." E então, sem absolutamente nenhum aviso, comecei a chorar silenciosamente, não de dor aguda, mas de alívio profundo. O salão de eventos estava lindamente decorado com luzes suaves e quentes, música ambiente discreta e um murmúrio constante de vozes fingidamente educadas e cordiais. A gala anual do Conselho Regional de Odontologia reunia o mais brilhante e também o mais hipócrita do meio odontológico. Compareci porque nossa clínica nova era uma das principais patrocinadoras e Tiago insistiu veementemente que minha presença era fundamental. "É momento de você se mostrar publicamente", disse ele, como se eu já não estivesse fazendo exatamente isso. Usei um terno azul marinho sóbrio, camisa branca impecável e gravata discreta. Me sentia diferente, não como alguém que se disfarça temporariamente para uma ocasião especial, mas como alguém que finalmente não precisa mais se esconder covardemente. Tudo transcorria em relativa calma até que os vi. A família Silva, sentada em uma mesa absolutamente central, rindo como se nada tivesse mudado drasticamente. Marina vestia um vestido cor de pérola elegante, o cabelo cuidadosamente preso em um coque sofisticado, como sempre. Ao lado dela, a mãe com um vestido bege claro e o pai em cinza carvão com expressão perpetuamente severa. Lucas não estava presente. Me perguntei se a farsa havia finalmente terminado também para eles. "Vai cumprimentá-los?" perguntou Tiago com ironia mal contida na voz. "Eles não cumprimentam ninguém, apenas julgam severamente", respondi, mas não precisava me aproximar voluntariamente. O destino fez isso por mim mesmo. Um organizador do evento, completamente alheio às tensões subjacentes, me chamou ao palco principal para agradecer publicamente aos novos membros que haviam contribuído generosamente para o fundo pro bono do conselho. Eu estava entre os homenageados, não podia recusar educadamente. Subi com passos firmes e confiantes. Não olhei para os lados até que falei diretamente. "Boa noite a todos", disse ao microfone enquanto o silêncio se expandia como um manto pesado e denso. "Me honra profundamente participar deste projeto que auxilia aqueles que não possuem voz nem recursos, nem proteção adequada, pessoas que muitas vezes são completamente esquecidas pelo sistema e por nós mesmos." Fiz uma pausa deliberada e significativa. Olhei diretamente para a mesa da família Silva. Fui criado por um pai que acreditava genuinamente na justiça. Uma pessoa humilde, generosa, que deu absolutamente tudo para ajudar outras pessoas. Literalmente morreu doando sangue para salvar a vida dos pais de uma colega minha depois de um acidente gravíssimo. Um murmúrio perceptível percorreu o salão inteiro. Esse ato de heroísmo nunca foi reconhecido publicamente. Pelo contrário, com o passar dos anos fui chamado de azar, peso morto inútil, interesseiro calculista. O que meu pai fez foi completamente apagado, como se jamais tivesse realmente importado para alguém. Vi nitidamente o rosto da mãe de Marina endurecer visivelmente. O pai apertou os lábios com força. Marina desviou o olhar constrangida. "Hoje uso esta plataforma para honrá-lo publicamente. Porque o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo sobrenome pomposo, nem pela conta bancária robusta. Se mede exatamente por aquilo que ela dá, mesmo quando não recebe absolutamente nada em troca." O aplauso foi imediato, forte, sincero e prolongado. Desci do palco com o coração batendo como um tambor de guerra. Não havia planejado dizer tudo aquilo publicamente, mas disse e não me arrependi nem um segundo. Mais tarde, enquanto caminhava em direção à saída, a senhora Silva me interceptou deliberadamente. O perfume dela era o mesmo de sempre, forte, invasivo, sufocante. "Era realmente necessário fazer um espetáculo público com isso?" me disse em voz baixa, mas cortante,
sem perder a máscara de sorriso social. Era necessário que alguém finalmente o dissesse em voz alta, repliquei firme. A expressão dela endureceu visivelmente. Seu pai fez uma escolha pessoal. Ninguém o obrigou a nada. Sim, concordei olhando-a diretamente nos olhos. E vocês fizeram outra escolha. Esquecer completamente. Ela ficou em silêncio absoluto. Marina apareceu segundos depois com o rosto tenso. Rodrigo, isso foi completamente desnecessário e cruel. Ninguém aqui precisa carregar o que aconteceu há tantos anos. Olhei-a pela última vez. Essa foi a parte mais difícil. Não por tristeza residual, mas pela claridade absoluta que senti ao fazê-lo. Você está carregando isso sozinha, Marina. Só que ainda não percebeu. E me afastei. Não com fúria explosiva, não com choro, mas com dignidade recuperada. Não esperava vê-la novamente. Muito menos tão rapidamente. A manhã estava tranquila e agradável. Gabriel havia passado cedo para me devolver uma caixa de ferramentas que prometeu emprestar. Miguel estava na escola e ele me sorriu antes de partir com aquele gesto leve e honesto que eu já conhecia tão bem. Nos vemos mais tarde, dentista, disse piscando. E eu, pela primeira vez em semanas inteiras, senti o dia começar sem o peso esmagador do passado. Até que chegou aquele maldito correio registrado. Um envelope oficial da Câmara de Mediação e Arbitragem Odontológica. Notificação formal de processo de conciliação obrigatória. Disputa contratual entre partes profissionais. Marina me havia processado formalmente. Segundo o documento detalhado, ela alegava que minha saída abrupta da clínica havia violado gravemente um acordo interno de confidencialidade e que meu papel direto na debandada de pacientes constituía concorrência absolutamente desleal. O cinismo era simplesmente absurdo, mas não me surpreendia mais. Me apresentei na sede da arbitragem vestido completamente de preto. Terno impecável, cabelo preso, sem maquiagem, apenas um leve toque de cor nos lábios. Estava preparado, não para lutar agressivamente, mas para resistir firmemente. Ao chegar, via-me esperando. Marina, a mesma de sempre, mas visivelmente diferente. Mais magra, o rosto marcadamente cansado, a postura tensa. Usava um terno que já não lhe servia com a mesma elegância de antes. Ao me ver, esboçou um sorriso torto que não alcançou os olhos. Rodrigo, disse calmamente. Não pensei que viria pessoalmente. Poderia ter enviado seus advogados. Preferi que conversássemos diretamente cara a cara. Claro, respondi. Assim você pode tentar me manipular pessoalmente mais uma vez. Entramos na sala designada. 2 árbitros experientes, um secretário e uma assistente, tomavam notas meticulosas. Era uma instância privada, relativamente informal, mas legalmente vinculante. Ninguém mais podia presenciar. Marina expôs o reclame dela com um tom contido, quase diplomático e estudado. Afirmou que minha saída foi surpreendente e prejudicial, que gerou danos financeiros imensuráveis, que minha proximidade com determinados pacientes gerou conflito de interesses ao me transferir para uma clínica rival direta. Mencionou cláusulas específicas, datas precisas, suposições infundadas. Escutei-a atentamente sem interromper uma única vez. Quando chegou minha vez de me defender, simplesmente entreguei minha pasta organizada. Tudo o que ela alega como confidencial está registrado legalmente em meu nome como responsável técnico direto desses casos específicos. Expliquei com clareza. As assinaturas de contratos que ela afirma ter perdido já estavam devidamente firmadas desde antes, porque fui eu quem os atraiu, eu quem os trabalhou, eu quem os conquistou com mérito próprio. Apresentei a cópia de um antigo e-mail dela. Não se preocupe. Assinei por você para economizar tempo. Confio plenamente em você. Os árbitros leram em silêncio pesado. Marina tentou intervir rapidamente. Isso não prova absolutamente nada. Foi um procedimento interno rotineiro. Não demonstra intenção maliciosa alguma. Não, concordei, mas demonstra costume reiterado e sistemático. E entreguei outro documento comprometedor. Era a lista completa de contratos assinados sob meu nome, sem minha autorização explícita e direta, muitos dos quais coincidiam perfeitamente com os arquivos irregulares que denunciei semanas atrás às autoridades. Marina se tensionou visivelmente. Um músculo no pescoço dela pulsava. Você está inventando tudo isso só para se vingar cruelmente? Olhei-a nos olhos. Me vingar não, Marina. Isso implicaria querer algo que você tem. E pode acreditar, não existe absolutamente nada seu que me interesse conservar. Um dos árbitros levantou a vista. Senhora Silva, tinha conhecimento de que utilizava assinaturas digitais da colega em documentos financeiros sensíveis? Marina engoliu seco. Tentou forçar um sorriso. Confiávamos um no outro. Não achei que ele me acusaria depois de tudo o que construímos juntos. Não construímos nada juntos, afirmei com firmeza.
Eu trabalhava, você se apropriava. A sala ficou em silêncio absoluto. No final, o veredito foi absolutamente claro. Não existia evidência legal de violação de cláusulas exclusivas. Minha saída foi completamente legítima e a tentativa de processo dela totalmente infundada. A Câmara Arbitral impôs uma multa pesada por má-fé processual. Saí antes que assinassem a ata final. No corredor externo, Marina me alcançou desesperada. Rodrigo, me escuta, por favor. Tudo isso foi um enorme mal-entendido. O Lucas não está bem psicologicamente. Me fez coisas que você jamais faria. Me provocou, me manipulou cruelmente. E eu? Perguntei calmamente. Eu nunca te provoquei. Nunca te fiz perder o controle. Ela não respondeu nada. Rodrigo, você nunca me escolheu de verdade. Só gostava de me ter ali esperando eternamente, porque isso te fazia sentir importante e poderosa. Ela tentou tocar meu braço. Desviei rapidamente. E agora, que finalmente não espero mais, percebe que está completamente sozinha. Me afastei sem olhar para trás nenhuma vez. Não era raiva o que sentia naquele momento. Era algo muito mais profundo. Liberdade absoluta. Aquela noite o céu estava visivelmente mais claro do que o normal. Não era que as estrelas brilhassem com mais intensidade. A cidade raramente permite isso, mas havia algo diferente no ar. Uma calma que fazia com que o silêncio não pesasse dolorosamente. Me sentei no pequeno terraço com uma manta sobre os ombros e uma xícara de chá fumegante entre as mãos. Então escutei vozes conhecidas. Não, Miguel, assim não. A risada de Gabriel atravessou a cerca baixa. Se você joga a bola assim, vai quebrar a janela de novo. E você quebra coisas o tempo inteiro, papai, respondeu Miguel com descaro inocente. Me assomei discretamente. Ele vestia um pijama de super-heróis e segurava uma bola de borracha vermelha. Gabriel usava uma camiseta preta justa, calça jeans levemente gasta e aquele sorriso honesto que simplesmente não se ensaia. Problemas com seu assistente rebelde? Perguntei do meu lado da cerca. Gabriel olhou para mim, levantou uma sobrancelha e sorriu amplamente. Miguel diz que só vai dormir se você jantar conosco hoje. Eu fiz lasanha e prometo que não cozinho tão mal quanto parece à primeira vista. Isso é uma ameaça velada ou um convite genuíno? Chantagem emocional clássica. Miguel acenou a mão entusiasmado do jardim. Vem, por favor. Hoje me deixaram colocar queijo extra. Não sei exatamente por que hesitei. Talvez porque ainda me parecia algo estranho e distante que alguém me convidasse para algo sem querer nada em troca. Ou porque uma parte de mim, a parte profundamente ferida, ainda duvidava se merecia coisas simples como um jantar tranquilo. Mas respirei fundo. Me dá 15 minutos para me arrumar. A cozinha de Gabriel era acolhedora com aquele tipo específico de desordem hogarenha que só existe em casas onde há vida real. Algumas plantas tortas na janela, desenhos infantis colados com ímãs coloridos, uma luminária pendente que piscava levemente, como se resistisse a se aposentar definitivamente. Miguel arrumou a mesa com pratos que não combinavam e talheres ligeiramente tortos, e me designou o lugar mais próximo ao pão de alho. Esse é para o convidado especial, declarou muito sério. Então me sinto profundamente honrado. A lasanha estava surpreendentemente deliciosa. Conversamos sobre coisas absolutamente simples e cotidianas, filmes ridículos, vizinhos barulhentos, desastres culinários hilários. Gabriel não falou muito sobre a esposa falecida, mas quando o fez, sua voz foi suave e serena, sem dor aguda. Apenas memória respeitosa. Eu escutei em silêncio completo, com respeito genuíno. Havia algo na forma como ele olhava para Miguel que dizia muito mais sobre ele do que qualquer biografia elaborada. Depois de jantar, Miguel adormeceu no sofá, abraçando um ursinho de pelúcia rosa. Gabriel o carregou com facilidade impressionante, como se fosse uma extensão natural do próprio corpo, e o levou para o quarto sem fazer barulho algum. Ao voltar, apoiou-se no batente da porta e me olhou, quase como se duvidasse de algo importante. Você se sente bem aqui? Perguntou com voz baixa. Sim, mais do que imaginava possível. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A cozinha em penumbra. A xícara de chá entre minhas mãos já completamente fria. A proximidade dele era tranquila, segura. Nada forçada. Então ele deu um passo mais próximo. Rodrigo, disse com voz baixa e rouca. Não quero te deixar desconfortável de forma alguma. Só quero que saiba que desde que você chegou aqui, essa casa se sente diferente. Melhor. Olhei-o. Os olhos dele eram castanhos com pequenas rugas nas extremidades. Não era um homem perfeito, mas era absolutamente real e genuíno. E isso me bastava completamente. Ele diminuiu um pouco a distância, não toda, apenas o suficiente para que eu sentisse. Baixei o olhar instintivamente. Ainda não estou pronto. Ele assentiu imediatamente, sem demonstrar decepção alguma.
sem pressão. Está perfeitamente bem. Não vim pedir nada. Só queria que você soubesse. Ficamos ali. No meio de algo que não aconteceu. E ainda assim foi um dos momentos mais genuinamente íntimos que havia vivido em muito tempo. Quando me despedi, Miguel havia deixado na entrada um desenho novo. Dessa vez era uma casa com luzes amarelas nas janelas e uma palavra escrita com esforço visível. Bem-vindo. O envelope chegou por correio certificado oficial, sem logotipos corporativos nem advertências dramáticas. Apenas meu nome completo escrito em maiúsculas com aquela tipografia impessoal que sempre anuncia problemas sérios. Abri sem pressa excessiva, mas com um nó familiar no estômago que já conhecia demasiado bem. Processo formal por descumprimento de cláusula de não competição. Li aquela linha pelo menos 3 vezes antes de reagir emocionalmente. Marina, naturalmente, sempre tinha uma última carta escondida estrategicamente na manga. Estava me processando formalmente, alegando que minha saída da clínica dela e a captação de determinados pacientes violavam uma cláusula que eu mesmo havia redigido anos atrás sob ordens explícitas dela. Tiago examinou o documento com o rosto franzido enquanto eu passava as folhas. Isso é completamente absurdo e infundado, murmurou indignado. Essa cláusula específica não se aplica a você de forma alguma. Você mesmo especificou isso. Ele tinha absoluta razão. No contrato original, eu havia incluído uma exceção explícita e clara. A cláusula de não competição aplicava-se exclusivamente a cargos de diretoria ou sócios com participação acionária direta. Eu não era nenhuma das duas coisas. Era apenas um funcionário sênior, sem poder de voto, sem ações. Eu sabia perfeitamente disso e Marina também sabia. Mesmo assim, havia apresentado o processo porque não lhe importava ter razão jurídica. Lhe importava me assustar, me cansar, me prejudicar publicamente. E agora o que fazemos? Me perguntou Tiago preocupado. Agora ela vai engolir a própria armadilha que criou, respondi com determinação. Chamei Marcos, um dos advogados mais meticulosos e detalhistas da nossa firma. Careca, sempre impecavelmente vestido com ternos escuros e gravatas perfeitamente alinhadas. Bastaram 20 minutos para ele revisar absolutamente tudo. Ela não tem a menor chance de ganhar isso, declarou sem sequer levantar a voz. Mas sim podemos fazer com que isso lhe custe extremamente caro. Durante a semana seguinte, preparamos meticulosamente a defesa completa. Buscamos os e-mails onde Marina me pedia para assinar documentos no lugar dela, as atas de reuniões onde ela se recusava sistematicamente a me promover, as provas irrefutáveis de que jamais fui considerado parte da diretoria estratégica. O dia da audiência cheguei ao fórum com a mesma calma com que alguém comparece para finalmente fechar uma ferida antiga. Marina estava ali esperando, terno azul escuro, rosto visivelmente pálido, olheiras fundas e marcadas. Ao lado dela, o advogado dela, o mesmo que já havia defendido sócios acusados de fraude anteriormente. Ele me encarou, mas dessa vez não exibiu sorriso algum. O juiz era relativamente jovem, de expressão séria e concentrada, óculos finos e tom absolutamente direto. Marina falou primeiro através do advogado, expôs os supostos danos, as perdas alegadas, a versão ensaiada e decorada. Quando chegou minha vez de me defender, levantei-me e falei com voz firme e clara. Meritíssimo, essa cláusula foi redigida pessoalmente por mim. Sim, isso é verdade. Mas sob instruções explícitas da própria demandante e deixei absolutamente claro que aplicaria exclusivamente a sócios e diretores executivos. Aqui estão os documentos que confirmam isso sem sombra de dúvida. Entreguei o contrato original, os e-mails comprometedores, as anotações internas. Nunca fui sócio formal, jamais tive participação na tomada de decisões estratégicas. Fui excluído ativamente de qualquer ascensão e agora querem me aplicar uma regra que foi desenhada precisamente para proteger pessoas como eles mesmos. O juiz leu tudo em silêncio profundo. Depois de alguns minutos, finalmente falou. A ação carece completamente de fundamento jurídico. Fica desestimada e, devido ao uso temerário de recursos judiciais, impõe-se sanção à demandante por manifesta má-fé processual. Meu advogado assentiu com serenidade profissional. Marina não pronunciou uma única palavra. Ficou completamente imóvel, como se o peso do veredito caísse diretamente sobre as costas dela. O advogado dela baixou o olhar constrangido. Quando saí do tribunal, via no corredor externo. Aproximou-se com passos lentos, como se ainda acreditasse que a voz dela exercia algum poder sobre mim. Rodrigo, realmente precisava chegar tão longe assim? Isso é o que você queria desde o início? Me humilhar publicamente? Parei. Olhei-a com uma calma que não me reconhecia. Não, Marina. Eu não queria te humilhar de forma alguma. Só queria que por uma vez na vida alguém te dissesse não claramente. Os lábios dela se apertaram. Não disse mais nada, e eu me afastei sem tremer, sem olhar para trás,
sem sentir culpa alguma, livre finalmente. O auditório estava absolutamente lotado, mas não me importava minimamente. Havia flashes fotográficos, câmeras profissionais, aplausos moderados, algumas pessoas me olhando com curiosidade genuína, outras com respeito visível, algumas certamente com inveja mal disfarçada, mas caminhei até o palco como se ele fosse legitimamente meu, porque de fato era. Aquele era o dia em que me entregariam o reconhecimento de dentista do ano em ética profissional. Nunca busquei ativamente esse prêmio, mas quando a nominação chegou oficialmente, Tiago quase chorou de pura emoção. Me empurrou gentilmente a aceitar. Isso é seu, Rodrigo. Não pelo que você sofreu injustamente, mas pelo que você construiu com integridade. Subi ao estrado com passos tranquilos e confiantes. O terno azul petróleo me ficava perfeitamente ajustado. Sóbrio, mas elegante. Tinha o cabelo solto pela primeira vez em muito tempo. Havia algo genuinamente libertador em sentir o peso da minha própria presença sem me esconder. Recebi o troféu, cristal com detalhes dourados, e me aproximei do microfone. Não tinha discurso previamente preparado, apenas verdade crua. Obrigado, disse com um sorriso leve. Quando me formei, acreditava piamente que ser bom dentista era suficiente, que com trabalho duro, integridade pessoal e lealdade absoluta, alguém automaticamente encontrava seu lugar. Não sabia que às vezes esse lugar precisa ser construído desde o zero, sozinho. Uma pausa deliberada. Algumas pessoas assentiam visivelmente. Outras evitavam meu olhar direto. Durante 12 anos trabalhei para alguém que me fez acreditar firmemente que eu não era suficiente, que o sucesso era um favor generoso, não um direito conquistado, que deveria agradecer por migalhas, por silêncios cruéis, por ser completamente ignorado. Mas um dia finalmente deixei de agradecer e comecei a me escolher. Respirei profundamente. Este prêmio não é exclusivamente meu. É de todas as pessoas que foram sistematicamente invisibilizadas, que trabalharam incansavelmente na sombra, enquanto outros levavam todo o mérito, que sentiram medo paralisante e mesmo assim continuaram, não porque fossem corajosas, mas porque já estavam completamente cansadas de se calar. Os aplausos não foram explosivos e teatrais, foram firmes, profundos, absolutamente reais. Ao descer do palco, Tiago me abraçou tão forte que quase derrubamos o troféu. Te falei, sussurrou emocionado. Hoje, absolutamente todos sabem quem você realmente é. E embora eu tenha sorrido sinceramente, sabia que isso já não me importava tanto quanto antes. O que realmente importava era que eu finalmente sabia. Gabriel me esperava pacientemente na saída do evento. Terno cinza claro elegante, camisa branca sem gravata, aquele ar sereno que já havia se tornado meu lar emocional. Ao lado dele, Miguel agitava uma pequena plaquinha feita artesanalmente à mão. Parabéns, Rodrigo. Quando finalmente cheguei até eles, Miguel me entregou um envelope cuidadosamente dobrado. Abri com cuidado. Era um desenho colorido. 3 pessoas em uma casa com jardim florido. 2 adultos de mãos dadas. Uma criança sorridente. Um cachorro na esquina. No telhado, escrito com letras tortas e caprichadas. Família nova. Ainda não temos cachorro, comentei sorrindo. Podemos adotar um juntos, respondeu Gabriel com um olhar que não precisava de promessas vazias. Caminhamos em direção ao estacionamento sob o céu da tarde, onde o sol começava a descer com dignidade absoluta. Não nos beijamos apaixonadamente, não nos apressamos desnecessariamente. Apenas caminhamos lado a lado, e pela primeira vez em 12 anos inteiros, não precisava correr desesperado atrás de absolutamente ninguém, nem me esconder covardemente, nem pedir desculpas por ser exatamente quem eu era. Era livre de verdade, e isso era mais do que suficiente. Sabe, se você chegou até aqui comigo nessa jornada intensa, provavelmente reconhece um pouco de si nessa história. Talvez você também já passou por relacionamentos onde se sentiu invisível, onde seu trabalho foi apropriado, onde sua bondade foi confundida com fraqueza, e se você se identificou, quero te convidar para algo especial. Inscreva-se no canal, não apenas para apoiar, mas para fazer parte de uma comunidade que entende que recomeçar não é desistir, é ter coragem. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a frase dessa história que mais tocou você. Aquela que você gostaria de ter dito para alguém um dia, ou que gostaria de ter ouvido. Compartilhe sua própria história se sentir vontade. Às vezes, um simples relato pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar forças. E me conta, o que você aprendeu com essa história? O que vai levar dela para sua própria vida? Sua resposta pode inspirar alguém que está passando por algo parecido agora. Estamos construindo algo maior aqui. Não apenas um canal, mas um espaço onde as pessoas podem se reconhecer, se fortalecer e se libertar. Obrigado por estar aqui, de coração.